Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como melhorar a sua carteira de investimentos usando opções. Os meus assessores me mandaram 3 carteiras para eu olhar e ter ideias de como ajustar para ter um retorno maior essas carteiras, tá? Eu ainda não olhei elas, simplesmente peguei os prints aqui, joguei na tela para olhar a primeira vez com vocês e te mostrar o que eu penso em relação a elas e o que daria para a gente fazer. Caso você não saiba, eu sou dono da OTM Invest, que tem mais de R$1 bilhão sob custódia. É uma assessoria de investimentos, tá? Então, vem para minha tela. Então, são 3 carteiras reais. A primeira delas é essa daqui. Vamos entender o que está acontecendo. Essa carteira, ela é focada em ações. A gente tem uma opção, a gente tem o resto ações. Essas ativos em garantia, tá repetindo o que tá aqui em cima, tá? O que eu vejo aqui? Primeiro ponto que eu vejo é uma carteira voltada para dividendos. Todos esses ativos pagam bons dividendos, são ativos bons, tá? Com bons fundamentos, empresas lucrativas. Então aqui é uma pessoa que tem uma visão de longo prazo e tem um viés de dividendos, gosta de receber renda. Aqui tem uma concentração desproporcional em Taesa e Itaúsa. Então são ações bem coringas aqui. Boa parte das pessoas que começam a investir tem contato com essas teses de investimento por dividendos ou tem contato com teses de investimento de longo prazo. Elas acabam indo para esse lado aqui. O que eu acho de uma carteira dessas? Então aqui é uma carteirinha de 5 ativos e uma opção vendida para março de 2025. Então a pessoa está começando a operar opções, está começando a entender esse mundo e tem uma opção um pouco mais longa. Acredito que seja uma opção que eu também tenho. Eu tenho muitas opções de lojas Renner, né? Então, com essas conclusões, o que daria para fazer? Primeira coisa, tá errado investir dessa forma? Não, não tá errado, tá? Aqui a gente vai ter provavelmente um retorno de longo prazo um pouco acima do CDI. Aqui a gente deve bater o CDI, alguns momentos não, alguns momentos sim. E no longo prazo, acredito que bate sim. Se o CDI no longo prazo der um juro real de 6%, 5% de juro real ao ano, aqui a gente deve ver uns 8% de juro real ao ano, provavelmente. Existe uma concentração muito grande nessas duas empresas. O que eu acredito? Se eu fosse seguir nessa linha de dividendos sem pensar em opções, eu simplesmente começaria a aportar mais nas outras empresas para rebalancear. A diversificação aqui não está muito bacana porque essas 3 empresas são do mesmo setor, essas outras 2 são utilities de setores diferentes, mas essas 3 estão bem concentradas. Até aí tudo bem, qualquer pessoa poderia falar isso. Agora, na minha visão, eu colocaria opções se eu quisesse agregar um retorno maior. Opções de modo geral adicionam uma camada a mais nos seus investimentos. Então, eu começaria aqui com algumas dessas ações, fazendo uma venda coberta simplesmente para eu gerar caixa. Nessa conta, eu não vi o valor que tem parado em conta. Pode ser que não tenha nada. Como eu não tenho essa informação, vou assumir 0 dinheiro de saldo. Eu preciso, então, gerar dinheiro para operar. Então, eu faria vendas. Eu posso vender call dessas ações ou eu posso usar esses ativos em garantia para vender puts. Então, seria a primeira coisa que eu faria para ter espaço para operar. Aqui, eu poderia vender puts de ativos que eu gosto. Lojas Renner, no caso, é uma empresa que eu gosto. Ela está numa situação mais complicada no curto prazo, mas no longo prazo eu acredito que ela passa a voltar a ter um retorno bem bacana. Na verdade, os fundamentos estão bons, já estão se recuperando. Eu não vou discutir o fundamento de lojas Renner agora, não vou entrar no detalhe, mas os fundamentos já estão melhorando. Então, de fato, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer. O ponto é, eu precisaria agora de mais operações que me gerem caixa para eu fazer algumas operações um pouco mais arriscadas. Porque aqui eu não quero ficar com 1 ou 2 pontos a mais acima do CDI. Eu quero ter 2, 3 vezes o CDI de resultado, tá? Então eu busco um resultado bem maior. Então aqui eu começaria a abrir espaço para eu montar novas operações. Vendas de put. Se eu não tenho dinheiro em conta agora, eu jogaria essas vendas de put para o futuro. Essas ações, elas pagam dividendo. Então, se lá na frente a put for exercida e eu precisar comprar ações, eu posso usar o dinheiro que eu recebi de dividendos aqui para aportar. Então, esse é um caminho que eu gosto de fazer. Pego os dividendos, põe numa renda fixa e quando a minha put for exercida, coisa que pode não acontecer, eu posso só lucrar, eu pego esse dinheiro da renda fixa e cubro a venda de put, caso ela, de fato, vá para exercício. Então, esses seriam os caminhos
ganhos para abrir meios de eu montar outras operações mais agressivas, como compra de call, compra de put, trava de alta ou trava de baixa. Essas compras e essas travas são as operações que pagam maior retorno por capital aplicado. Elas são mais arriscadas também. Então, você precisa ter uma boa análise antes de montar uma operação dessas. Porém, vale a pena, porque o retorno é muito alto. Então, eu sempre agrego essas operações de alto risco para tentar buscar um retorno bem maior, e para fazer essas operações de alto risco, eu abro espaço na carteira com operações que, no caso aqui, eu poderia fazer vendas de put longas e poderia fazer venda coberta. Então, essas seriam as primeiras coisas que viriam na minha cabeça com uma carteira dessas. Aí eu abriria espaço para fazer operações que buscam um retorno maior. E com uma carteira de ações, dá aqui bastante garantia e dá espaço também para fazer venda coberta de call. Com isso eu gero caixa, com caixa eu monto operações altamente arriscadas. Só que para montar essas operações arriscadas eu teria que ter uma base boa de análise, coisa que talvez essa pessoa ainda não tem por ter escolhido esses ativos. Então, antes da gente continuar nessa segunda carteira, a gente vai ter uma provinha com prêmios, que nem a gente fez no vídeo passado. Então, tá aqui a prova, é um formulário simples do Google. As 10 pessoas que acertarem tudo, a gente vai sortear lá. Se tiver 30 pessoas que acertaram tudo, a gente sorteia lá a 10 e a gente vai dar R$500 de Pix para cada uma dessas 10 pessoas. O link para participar desse sorteio, né, dessa prova, na verdade, se tiver só 10 pessoas, só 10 pessoas vão receber, tá? É uma prova voltada para opções de básico até umas perguntas mais avançadas. Vamos ver como que tá o seu estudo. O link tá aqui na descrição. Quem responder certo vai participar de concorrer R$500. Já no formulário vai ter lá pedindo o seu Pix. Põe um Pix lá, uma coisa que não seja nada muito pessoal, que você ganhando, você vai receber essa transferência, tá? Então vamos continuar aqui. Agora é uma carteira completamente de renda fixa, tudo CDB. A pessoa chega, comecei a investir, tô tudo em CDB de liquidez diária ainda. O que eu faço, tá? Essa pessoa, qual que é o retorno dela, né? O anterior aqui, ele tinha um retorno que no longo prazo bate o CDI, mas varia, né? A gente vê aqui que Taesa tinha dado 4, 5%, Sanepar rendeu mais, mas era uma quantidade menor, Itaúsa e BB Seguridade rendeu bem também, mas é uma quantidade menor. Então, assim, eu acabei esquecendo de pedir o resultado dele aqui, mas é um resultado de longo prazo, deve bater o CDI. Quando você tá em renda fixa, você vai fazer o CDI menos o imposto de renda, né? Essa pessoa aqui tá totalmente líquida, ela pode fazer, às vezes ela quer comprar uma casa, um carro, beleza, faz todo sentido, tá aplicado dessa forma. Se você quer crescer e ter um retorno maior, você vai precisar fazer algumas modificações. Qual que é a primeira coisa que eu faria com uma carteira dessas? Você quer ter uma renda fixa de liquidez e que também permita você operar? Eu trocaria o que eu pudesse dispor, né? Porque eu iria operar com esse dinheiro. Eu pegaria esses CDBs e trocaria por LFTS11. O que é isso? Vamos abrir o Profit aqui para você dar uma olhada. Então aqui tô no Comprofit, né, que é esse sistema para a gente operar. Vou trocar aqui LFTS11, é um ETF de renda fixa. Olha o gráfico é só uma alta. Por quê? Porque tá rendendo que nem a renda fixa. Eu tenho aqui hoje 6.000 LFTS11 que serve de garantia e eu consigo vender quando eu quiser. Então você compra ou vende essa renda fixa como se fosse uma ação. Só que o diferencial dela para gente que opera é que ela é alocada automaticamente como garantia. Então, eu tendo isso aqui, eu tenho garantia. Já o CDB não funciona assim. Então, para quem opera, um caminho bem legal para renda fixa é ter o LFTS11. Tem toda uma discussão do imposto de renda dele. Eu não vou entrar nesse ponto, porque antes era 15, e aí começaram, o governo quer cobrar 25 e não sei o que, mas não importa. É tudo automático, você não precisa pensar nisso, tá? Então, uma coisa que eu faria seria isso. Por que eu iria pro LFTS11? Mesmo princípio da carteira número 1, abrir espaço para eu operar, porque se eu tenho isso, eu tenho essa renda fixa que serve de garantia, eu posso já vender uma put que me gera ainda mais dinheiro e eu uso esse dinheiro para operar, por exemplo. Eu posso vender uma put longa, pô, eu gosto de loja sênior, vamos usar o exemplo que a gente teve ali. Se eu for em loja sênior aqui, tô usando esse exemplo, tá? Porque acho que muitos de vocês sabem que eu tenho operações em loja sênior e é uma ação que paga bem nas opções. Então eu posso jogar uma opção aqui para fim do mundo,
fundo, de uma forma que eu use a garantia, só que eu não tenha chamada de margem, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Ó, tá 18 aqui, eu posso vender essa put do 19. Vamos ver a calculadora, 2,70. Então, pô, quanto que é 2,70 aqui? Ó, 277 significa 15%. Então, eu consigo levantar 15% do dinheiro que eu tenho, que tá em renda fixa, fazendo essa operação. Eu deixo lá aquele dinheiro como garantia, vendo isso aqui, tenho 15% para operar. Então, se eu tenho 100 mil, eu liberei 15 mil para operar que eu tirei do mercado. E esses 15 mil eu posso diversificar em operações diferentes, em operações um pouco mais tranquilas, um pouco mais agressivas. E é claro, né, como é um valor menor, para fazer diferença na minha carteira, eu vou ter que colocar algumas operações um pouco mais arriscadas para buscar 100, 200, 300% de rentabilidade. Então, seria isso que eu faria. Colocaria numa renda fixa que serve de garantia, abro espaço para eu operar, vendo uma put longa como essa aqui. No caso, Lojas Renner, eu escolhi porque é uma ação que eu invisto, né? Que eu tenho, tem toda uma questão de fundamento, tem uma questão de que o gráfico tá razoável, não tá dos melhores, mas tá razoável, tá parecendo que agora Lojas Renner anda. E tô jogando para 2026. Então tem bastante espaço para dar certo. Exijo aqui uma alta de 8% e recebo 15% para eu operar. 15% para operar, eu poderia olhar outros ativos que estão com potencial grande de alta e posso montar travas, posso montar compras de call, posso diversificar em vencimentos, posso diversificar em strikes e conseguindo aqui, com uma análise legal, buscar um retorno alto, mais agressivo para esses 15%. Se no fim eu errei tudo e simplesmente Lojas Renner saiu de 18 e foi para 19,60, esses 15 mil ficou para mim. Então, se eu operei e deu errado, só que Lojas Renner subiu um pouquinho no prazo de 327 dias úteis, até 2026, já zero o meu risco. Olha que interessante. Exatamente, ó. Tomás está aqui, me lembrou. Além disso, você ganhou o dinheiro da renda fixa. Fora um ano e tanto de rendimento de renda fixa, que deu 10%, 15%. Não sei quanto é a idade, 24% a gente tá. Vai dar aí uns 15% talvez. Além dos 15% que você ganhou na renda fixa, porque seu dinheiro tá numa renda fixa, no FTSE 11, se subir um pouquinho, os 15% das opções ficou para você de graça. As outras operações podem ter dado errado, tudo errado, que você não perdeu dinheiro. Então, olha que interessante, você abriu espaço para operar e para você ficar com esse dinheiro de graça, pouca coisa precisou acontecer. Agora, se esses 15% deram certo e conseguiu crescer, vamos supor que Lojas Renner subiu esse pouquinho, então 15% que você já ficou para você. Se você conseguiu acertar, diversificou em operações, algumas deram certo, algumas operações agressivas, e até 2026 você fez 300%, que é multiplicar o dinheiro por, 100% é multiplicar por 2, 200 multiplicar por 3, 300 multiplicar por 4. Então 15% virou quanto? 4, 30, virou 60%. Então você ganhou seu dinheiro na renda fixa, além disso você adicionou 60% de rentabilidade em um ano e alguma coisa, por ter escolhido usar opções. Esse é o cenário que deu certo as coisas. Cenário que não deu muito certo, mas Renner subiu. Você simplesmente não perdeu nada. Olha que interessante. Então, é muito fácil tomar a decisão de usar opções ou não. Se der certo, você ganha uma porrada. Se não der certo e acontecer poucas coisas positivas, você já não perde nada. Para você perder mesmo, Lojas Renner teria que cair em vez de subir. Sendo que, para você tomar uma decisão de investir, estou usando o Renner de exemplo, mas tem vários ativos que a gente poderia usar aqui. E do jeito que está aqui, eu não acredito muito que Renner caia bastante, principalmente baseado nos fundamentos, né? A gente está vendo o lucro de Lojas Renner voltar a crescer. Mas não use Renner, estude, escolha um ativo que faça sentido. Eu estou usando Renner aqui porque tinha na primeira carteira lá. Mas enfim, é essa a ideia. A gente abre espaço, entra com opções fortes para adicionar uma rentabilidade legal, sendo que fazendo desse jeito a pessoa nem colocou dinheiro de verdade, né? Ela usou a garantia da renda fixa para operar. Então, olha que interessante que dá para a gente fazer aqui. Nós vamos para a terceira carteira, mas antes disso eu preciso te lembrar que dia 8 de outubro às 20 horas abre as inscrições do nosso curso Estratégia SO. Lembrando que nesse dia a gente faz a nossa tradicional live onde eu faço um desconto especial para você que participa ao vivo com a gente. Do curso eu te levo do completo 0 ao avançado num curso vitalício. Você tem lives comigo o ano inteiro, você tem mais de 100 aulas gravadas com todo o conteúdo. Você também tem a melhor comunidade de investimento e opções do Brasil, onde a gente tem inclusive
inclusive grupos de estudo, dividido em básico, intermediário, avançado. Além da comunidade, você tem prioridade na assessoria de investimentos OTM Invest, especializada em opções. E depois de tudo isso, você ainda tem 3 meses grátis da nossa plataforma de recomendações RCO+. Para você participar de tudo isso, o link tá aqui na descrição, dia 8 de outubro às 20 horas, clica aqui, vem pro grupo VIP que a gente te avisa da live para você participar e ganhar do seu desconto. Clica no link, te espero lá. E agora a gente tá na terceira carteira, já é uma carteira com uma performance bem melhor que as outras. A gente vê que o CDI era 2% e ela fez 30% em 3 meses. Jimmy, mas você tá escolhendo só 3 meses. E aqui a carteira tem 4 meses de OTM Invest, então não tinha muito como pegar mais aqui. Se pegar mais, o resultado é mais ou menos a mesma coisa. Então vamos lá, como que essa pessoa foi tão sortuda de ter um retorno de 30% enquanto os juros nesse período foi 2%? Tá muito claro aqui. A tela de opções da pessoa é enorme. Eu peguei só um pedaço aqui. E opções, aqui aparece comprado e vendido, né? E o vendido abaixo do comprado. Então, ele tem uma série de operações vendidas e ele tem uma série de operações compradas. E as operações dele estão lucrativas ao ponto de estarem pagando as vendidas e sobrando aí mais 11 mil reais aqui nas operações dele. Além disso, ele tem uma carteira de ações que ele usa de garantia para as operações vendidas dele. Então, é um modelo que eu sigo, são muitas operações com opções, mas usando a carteira de ações de forma inteligente, sempre abrindo espaço para operarmos mais opções, para a gente conseguir buscar aquele retorno maior. Com a opção você consegue operar sem colocar dinheiro, você consegue operar usando a garantia, então você consegue ter 2 retornos na sua carteira principal, seja de ações, seja de renda fixa, e com a carteira de opções. E como opções a gente pode escolher todo tipo de risco, né? A gente pode buscar aquilo que multiplica por 100 e que também tem um risco altíssimo, como a gente pode buscar algo que tem um risco bem moderado para pagar a conta se o que multiplica por 100 não der certo. Então o normal é ter muitas opções mesmo. Então essa pessoa ela já opera mais parecido com o que eu faço. Como mandar isso agora? Para eu avaliar se faz sentido, eu teria que simular muitas coisas aqui. Mas de modo geral, vendo o resultado e vendo a quantidade de operações com opções, eu já me identifico porque eu opero muito desse jeito. Qual a sugestão que eu dou para essa pessoa? Como eu disse, são muitas operações, não consigo avaliar certinho. Aqui a gente vê uma concentração grande em Vale, essa pessoa teve bastante sorte agora de entrar em Vale, Vale subir do jeito que está subindo, mas está sendo somente 9% de alta em cima dessa quantidade de ações ainda. Ele tem call de Vale aqui, aí sim a gente vê um resultado impressionante aqui, dando 169%. Você vê que a pessoa ela tem noção de como opera, porque a quantidade de ações é bem maior do que a quantidade de opções em termos de valor, porque em opções, como a gente corre grandes riscos para grandes retornos, a gente não precisa ficar colocando todo o dinheiro, a gente coloca uma parte controlada para a gente gerenciar bem o risco. Então esse é um ponto positivo que eu vejo nessa pessoa. E isso se traduz no final em resultados, né? O resultado fala por si só. Aqui, para eu orientar bem essa carteira, a pessoa teria que trazer dúvidas específicas, né? Como são muitas operações, não dá para eu pegar e avaliar de forma rápida. Se a pessoa fala, pô, faz sentido eu usar CEMIG de garantia e operar aqui uma outra opção de CEMIG, por exemplo. Então, assim, deveria ser dúvidas específicas. Aqui, batendo o olho, não dá para avaliar rápido como eu fiz nas outras carteiras. Eu avaliando essas 3 carteiras, eu consigo te mostrar que mesmo você que está investindo da maneira padrão, seja dividendo, seja renda fixa, você consegue entrar para o mundo das opções. Opções é sempre algo que agrega, não é algo que te substitui. Você não precisa deixar de fazer o que você faz. Os exemplos que a gente teve aqui hoje foram bem claros com isso. E se você quiser que eu avalie a sua carteira, você precisa ser cliente OTM. Então, quem for cliente OTM, eu sei que muitos de vocês já são, a gente tem mais de 7 mil clientes. Se você quiser, fala com seu assessor, deixa a sua dúvida com ele também, se tiver alguma dúvida específica da carteira, fala para ele me mandar. Eu vou selecionar 5 carteiras de vocês para eu falar em um próximo vídeo meu. Então, você que já está no OTM, manda para o seu assessor para ele pedir para eu avaliar, que eu vou avaliar em um vídeo aqui e dar alguns palpites
sobre as suas operações, sobre a sua carteira, como você pode aumentar o quanto você está ganhando hoje operando opções. Então é isso, meu amigo investidor. Se você gostou, deixa o gostei. Lembra de se inscrever no link aqui embaixo para o curso Estratégia SEO. E é isso. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.